Temer, o ex-ministro Moreira Franco e outras 12 pessoas por crimes ligados à corrupção. Os promotores investigam também o vazamento de informações depois de identificarem que Temer e Moreira tentaram falar por telefone no dia da prisão. Uma das denúncias se refere à contratação irregular de um consórcio de empresas para as obras da usina de Angra 3. As investigações identificaram que a Argeplan participa do contrato mesmo sem ter especialização para executar o serviço. Segundo a força-tarefa da Lava Jato, 11 milhões de reais foram desviados dos cofres públicos e chegaram até a empresa PDA Projetos. A Argeplan e PDA pertencem ao coronel João Batista Lima, apontado como operador financeiro de Michel Temer. Existe uma promiscuidade, uma confusão patrimonial ali, mas por trás essas empresas atuam a favor de Michel Temer. Na mesma denúncia, o ex-presidente da Eletronuclear, Otton Pinheiro da Silva, e 2 filhas são acusados de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Graças à colaboração do governo da Suíça, foram descobertas 4 contas em nome de Otton e das filhas. Foram apreendidos cerca de 15 milhões de francos em 2015, francos suíços, o que equivale na data de hoje a cerca de 60 milhões de reais. Na segunda denúncia, o ex-presidente e o ex-ministro Moreira Franco são acusados de lavagem de dinheiro e peculato, crime praticado por funcionário público contra a administração. O caso é referente à contratação de uma empresa para receber propina por um serviço não realizado, no valor de R$1.100.000, quantia usada em obras na casa da filha de Michel Temer. Os procuradores disseram que após uma perícia nos telefones apreendidos de Michel Temer e Moreira Franco, foi possível identificar que eles tentaram conversar horas antes de serem presos durante a operação Descontaminação. As ligações e a troca de mensagens foram feitas na madrugada. É um possível vazamento, sim. E isso são só apenas as evidências que foram encontradas no aplicativo WhatsApp. Pode ser que eles tenham utilizado outros aplicativos para justamente evitar qualquer tipo de apreensão das informações pelas autoridades. A defesa de Michel Temer classificou a coletiva do Ministério Público Federal como show de horrores e negou as acusações sobre as conversas telefônicas entre Temer e o ex-ministro Moreira Franco. Disse que não há nada de ilícito, já que os dois são do mesmo partido. Os advogados do coronel João Batista Lima disseram que não há elementos concretos para a instauração da ação penal. A defesa do ex-ministro Moreira Franco ainda não retornou os nossos contatos. A Eletrobras disse que todos os atos ilícitos referentes à Angra 3 foram identificados, os executivos envolvidos exonerados e os contratos encerrados. Os advogados de Otton Pinheiro, da família dele e da AF Consult disseram que não irão se manifestar. Não conseguimos localizar nenhum representante da Argeplan nem da PDA Projetos. O tenente brigadeiro Ricardo Machado Vieira é o novo secretário executivo do Ministério da Educação. A nomeação foi publicada hoje no Diário Oficial. Ele é o 4º nome para o posto mais importante da pasta, abaixo do ministro. A nomeação do novo secretário executivo, Ricardo Machado Vieira, mostra a força dos militares na gestão de Jair Bolsonaro. E também que o ministro Ricardo Vélez Rodrigues está cada vez mais enfraquecido. Vieira é tenente brigadeiro da Aeronáutica e foi chefe de Estado-Maior da Força Aérea Brasileira. Ele já fazia parte do ministério, mas num cargo de menor importância. A nomeação do militar vai funcionar como uma clara fiscalização de Vélez e ocorre depois das trocas de farpas entre o escritor Olavo de Carvalho, responsável pela indicação do titular do ministério, e os generais Santos Cruz, ministro da Secretaria de Governo, e o vice-presidente Hamilton Mourão. O ministro se reuniu com Bolsonaro hoje de manhã pela 2ª vez nessa semana. O presidente teria deixado uma nova conversa agendada para depois da viagem a Israel. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de uma cerimônia de hasteamento da bandeira. Às vésperas da visita a Israel, a presidência confirma estudos para abrir um escritório de negócios em Jerusalém.
O presidente Jair Bolsonaro fez questão de assistir ao hasteamento da bandeira brasileira no Palácio da Alvorada. No Palácio do Planalto, a agenda teve encontro com representantes da Boeing, a fabricante americana de aviões que comprou parte da Embraer para disputar o mercado de aviação regional contra a canadense Bombardier e a europeia Airbus. A Boeing veio agradecer ao nosso presidente o apoio à parceria Boeing-Embraer e destacou também que quer aumentar a capacidade aérea das duas empresas. No final da tarde, Jair Bolsonaro cumpriu agenda privada. Aqui no Centro de Convenções de Brasília, participou de um evento religioso só para homens e comentou sobre a viagem que fará a Israel a partir de domingo. Buscamos parcerias, buscamos acordos, alguns já definidos, dependendo apenas da assinatura minha e de Benjamin Netanyahu. A comitiva incluirá 5 ministros e 4 parlamentares. O presidente será recebido no aeroporto pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O governo brasileiro estuda uma alternativa para firmar presença em Jerusalém sem provocar polêmica com os países árabes, depois que Bolsonaro prometeu a Netanyahu transferir a representação brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. O nosso presidente já esboçou que está demandando estudos para a avaliação da instalação de um escritório de negócios em Jerusalém. O presidente Jair Bolsonaro embarca amanhã para Israel, onde deve assinar acordos de cooperação em diversas áreas. Bandeiras do Brasil espalhadas por Jerusalém. A cidade está pronta para receber o presidente Jair Bolsonaro. A viagem começa neste domingo e vai durar 3 dias. Para o Ministério das Relações Exteriores israelense, a visita deve servir para estreitar os laços entre Brasil e Israel. O encontro é uma grande oportunidade para explorar novas formas de cooperação entre as nações, diz a porta-voz. A agenda de Bolsonaro inclui a assinatura de vários acordos bilaterais. Os 2 países ainda não detalharam quais assuntos serão tratados, mas espera-se que o Brasil fortaleça as exportações, principalmente de carne e soja, e feche acordos para o uso de tecnologia israelense. O presidente também vai participar de uma cerimônia para condecorar a equipe de salvamento do Exército de Israel, que ajudou o Brasil nas operações em Brumadinho, Minas Gerais. Amit Levy, de 21 anos, filha de mãe brasileira, teve a imagem viralizada numa foto em que aparece com a bandeira dos 2 países. Ela guarda no celular as lembranças do que considera a missão mais importante que já participou. Nossa missão tem um significado diplomático, mas antes de tudo somos um grupo humanitário. Nosso objetivo é dar ajuda sem diferenciar os países, afirma. Uma visita histórica. É assim que o governo israelense considera a chegada de Jair Bolsonaro ao país. É grande também a expectativa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que espera que o agora amigo Bolsonaro cumpra a promessa e anuncie a transferência da Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, reconhecendo a Cidade Santa como capital de Israel. A mudança de endereço da Embaixada brasileira é uma promessa de campanha de Bolsonaro, mas esbarra numa possível retaliação comercial dos países árabes. A juíza Ivani Silva Luz, da 6ª Vara Federal em Brasília, determinou que as Forças Armadas não realizem comemorações dos 55 anos do golpe militar de 64. A juíza atendeu a um pedido da Defensoria Pública da União por considerar que a iniciativa fere o princípio da legalidade, porque não se trata de data comemorativa prevista em lei. O governo fez um corte no orçamento